Salve gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Prateado aí, ok? Nessa quinta-feira aí, vamos fazer aqui hoje 5 vítimas que eram um verdadeiro vilão. Interessante esse tema aqui, hein? Eu me interessei bastante por esse tema aí. Então vamos estar fazendo aqui ele hoje, tem 15 minutinhos aí do canal Piuí, então conto com o like de vocês. Vamos lá então ver que 5 vítimas eram essas, mano. Será que eu já vi um desses filmes? Vamos lá então, 3, 2, 1 aí. Pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal Piuí. Tem uma máxima que diz o seguinte: quem vê cara não vê coração. E isso é muito verdade, porque às vezes você olha para um cidadão e ele parece um bom moço, parece um cara educado, um cara trabalhador, um cara do bem, um cara honesto. Mas você descobre que no fundo ele é um filho de uma p. Você me enganou! Isso é injustiça! E muitos filmes fazem isso. Eles nos apresentam um livro, a gente julga esse livro pela capa. Bom, já vi muito filme assim, né? Descobrimos pessoa desgraçada. Aquele livrinho que a gente achava que era maravilhoso é, na verdade, um desgraçado. Podre. E é isso que nós veremos hoje aqui no canal Piuí. 5 sócios... 5 vítimas que eram os verdadeiros vilões. 5 sócios que devem 20 mil pro outro sócio. Caraca, jogou na cara. E se você não quer entrar na lista dos mais desonestos do Brasil, deixa um like no vídeo agora mesmo. Eu tô ligado nesse negócio dos 20 mil, tá? Eu vi no Insta. Às vezes, de noite, eu me pergunto: existe algum filme em que o Johnny Depp não pintou a cara de branco? Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. E eu te respondo, existe Qual? Sim. E o nome dele é A Janela Secreta, filme de 2004, dirigido pelo David Cope, que é a adaptação de uma obra do Stephen King. O que não é obra do Stephen King? O que não é, né? Tudo é. Poucas coisas. Do Stephen King. É verdade, eu errei o nome dele. Eu errei! Nesse filme a gente acompanha a história do escritor Rayleigh, que depois de descobrir uma traição da esposa, pensa o seguinte: eu não aguento mais essa vida, vou pra uma cabana no meio do nada ficar de boa. O problema é que algum tempo depois aparece um cidadão chamado John Shooter que acusa o Mort Rainey de ter plagiado uma obra sua. Caramba. E aí esse cidadão vai transformar a vida do Mort Rainey em um verdadeiro pesadelo, porque ele vai perseguir esse cara, ele vai ficar stalkeando o cara, ele vai até mesmo tacar fogo na casa da ex-mulher do Mort Rainey só pra poder incriminar o cidadão. Caramba. Maldade. Cara podre. Eu quero espalhar maldade! E a gente começa a ficar muito preocupado com a vida do nosso querido protagonista Rayleigh, porque ele tá realmente sofrendo um inferno ali. Só que perto do final do filme tem uma grande revelação, um grande plot twist. Que tem um momento que o Rayleigh tem a ideia de botar o chapéu desse Shooter na cabeça. E quando ele faz isso, a tela é dividida, como se fossem 2 cabanas diferentes, simbolizando que o nosso querido personagem Rayleigh tem um problema na cabecinha. Isso porque a mente desse cidadão está dividida. John Shooter nunca assistiu, sempre foi Mort Rainey, que não conseguiu superar a traição da sua esposa e criou toda essa história, todo esse personagem para poder justificar alguns criminhos que ele cometeu aí, como a morte da esposa e do namorado dela. Caraca, ele matou os outros. Caraca. Então foi aí o tempo todo. Será que esse cidadão foi preso? Porque de fato a gente viu que ele tava com um probleminha. Ele pode ter sido encaminhado aí para uma instituição de pessoas com probleminha. Eu tenho probleminha. Caramba. Bom, mas no final alternativo, a gente vê que na casa dele tem um milharal. E embaixo desse milharal estão os corpos dessas 2 pessoas que ele matou. Com as pedras que jogaram em mim, eu construo meu castelo. Meu Deus Sabe do por céu, quê mano. que esse filme tá aqui? Porque a gente passou o filme inteiro achando que ele era a vítima, quando, na verdade, ele era o vilão. Tá de brincadeira. Caramba! O ano de 2022 foi muito positivo pro cinema, porque tivemos grandes filmes como Nada de Novo no Front, Top Gun Maverick, até o Avatar 2, que é um grande filme, porque tem uma grande duração, mas com certeza o grande protagonista desse ano foi Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Esse filme foi um queridinho do Oscar, dirigido pela dupla de diretores conhecidos como The Daniels, ou em português, Os Daniels, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo que foi. Muito bom. Nos apresenta a história da Evelyn, uma imigrante chinesa que toca uma lavanderia junto com seu esposo, uma vidinha bem marromeno, até que chega um determinado dia em que ela é contatada pelo seu esposo de outro
universo e se vê no meio de uma situação na qual ela é a única pessoa capaz de salvar o multiverso. E no início do filme a gente conhece a Evelyn e a família dela, incluindo a filha, a Joy, que tem ali um namoro com uma outra garota que não é muito bem aceito pela família. Então a gente tem ali na nossa querida Joy a figura da vítima, porque ela não é aceita pela família, ela tem problemas no dia a dia. Então a gente fica do lado dela tentando ver onde é que isso vai chegar. Só que aos poucos descobrimos que talvez ela não seja tão inocente assim. Ela até é, mas a ela de outro universo nem tanto. Porque tem uma tal de Jobu Tupac, uma variante dessa garota que está atacando os Arad. Todas as frustrações de Joy se uniram e se transformaram nesse que é o grande mal do multiverso, a criatura que está prestes a acabar com tudo. E a Evelyn vai precisar entrar nessa jornada para conseguir impedir que a filha dela, de outro universo, faça uma grande merda, né? Caramba. É uma adolescente que tá com a sua mente em ebulição, entendeu? Cheia de ideias, cheia de problemas. E, cara, um adolescente é sempre perigoso. É, muito. Todo adolescente quer tacar fogo no mundo, mas nem todo mundo tem as ferramentas pra isso, entendeu? Só que a Jobu Tupac tinha. E é por isso que ela é tão maluca. Felizmente, no final do filme, tem uma história de superação entre mãe e filha. E a Jobu Tupac consegue retornar, consegue deixar de ser essa vilã tão desgraçada. E vou dizer uma coisa, tá? O final desse filme é muito bonito, muito tocante. Léo, se no multiverso eu estivesse contigo num estúdio gravando vídeos toda semana, toda hora, o tempo inteiro, se eu pudesse escolher, eu estaria lá. Estaria lá. Que bonito, cara. Eu não. Que desgraçado, né? Parece um bom moço, mas deve 20 mil. Esse bando de caloteiro tá passando uma proporção, hein? É, esse negócio de É um caloteiro. filme canadense de 1997 que foi feito de uma forma muito independente. Os caras tinham basicamente um dinheiro de pinga, alguns atores que acabaram de sair do cursinho de atuação e muita vontade de fazer um filme diferente. Escola de atores Sylvester Stallone. E foi assim que eles conseguiram criar um clássico cult, onde a gente vê vários personagens acordando em salas em formato de cubo, que estão conectadas a outros cubos, basicamente um labirinto de cubos repleto de armadilhas. Me dá o tubo! Isso aí, e tem um momento em que eles falam tubo e não cubo, que nem Transformers. Me dá o tubo! E o grupo é só formado por gente esquisita. Tem o Worf, que é um cara que tá toda hora quieto. Tem uma jovem chamada Liven, que é muito inteligente, mas é introvertida. Tem ali uma médica e tem também um cara que tem deficiência intelectual. Tem até um cara que escapou de várias prisões, tá? Um cara brabo. Mas a gente olha pro filme e pensa que o grande protagonista dessa história é o policial, o Quentin. Ah, eu vou salvar vocês! Esse cidadão tem 2 filhas e ele deseja muito sair do cubo para poder reencontrar essas crianças. E a gente entende que ele vai ser o líder desse grupo, que ele vai ser a figura na qual a gente vai ali enxergar interessante, cara. Eu vou assistir. Saída. E ele até começa assim, né? E ele começa assim. Acontece que conforme as armadilhas vão pegando ali, vão fazendo as suas vítimas, e que ele fica cada vez mais perto de morrer, ou simplesmente de não conseguir escapar do cubo, aí ele vira desgraçado, começa a virar o verdadeiro demônio na Terra. Pior, né? Ele bate em mulher, ele bate em pessoa que tem deficiência intelectual, ele chuta todo mundo, ele é um desgraçado, entendeu? Ele começa a virar o grande vilão daquele cubo. Ele, inclusive, mata uma pessoa. Caramba! Não só uma, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Ele mataria todos se ele pudesse, porque ele tá muito mal e ele tá com o olho bem arregalado. Ele atua assim, bem louco. Chegando no final do filme, ele vê que o carinha vai sair do cubo, ele fala, não sai do tubo! Tô maluco! Só que pro azar dele, por mais que ele tente impedir o cidadão de sair, não rola. O casão sai sim do cubo e o Quentin fica pra trás e é esmagado ali. E quando pedem pro casão como é que ele saiu, ele só fala, não sei, eu não sei, eu não sei. Se deu mal, né? Michael Myers é um dos vilões mais icônicos da história do horror. O Jason é mais. Tu tá ficando doido?
Não é não, o Michael Myers surgiu lá na década de 70 num filme melhor do que qualquer outro filme que já teve o Jason como protagonista, e depois de um monte de continuações horrorosas, essa saga voltou a ter o seu lugar ao sol em 2018, com um remake dirigido pelo David Gordon Green, que ignorava todos os outros filmes que já foram feitos, exceto o primeiro. Ele era uma continuação direta do original. E como é que termina o primeiro filme? Com o Michael Myers sendo levado até um sanatório, onde ele ficou por 40 anos, todo ferrado, todo cagado lá, preso, sem poder falar. Sério, que não limpava o dele? Deixava ele cagado nesse lugar? Cara, que desumano isso, velho. Como é que ele não vai virar um psicopata? Ele já era. Ele não tinha um lenço umedecido, uma ducha higiênica. Limpar o rabo. Ele já era louco da cabeça. Sim, mas cagado ele ficou pior, né? 40 anos cagado. Eu caguei nas calças. E a prova de que ele ficou pior é porque logo que ele sai, ele começa numa vingança desenfreada atrás de Laurie Strode, a única pessoa que ele não conseguiu matar. E ele mata muitas pessoas até chegar lá. Ele, inclusive, passa por cima do Dr. Sartain, que é o novo Dr. Loomis daqui, porque lá no filme original tinha o Dr. Loomis, né? O cara que conhecia o Michael Myers e tentava tratar da cabecinha dele. Aqui tem o Dr. Sartain, que não consegue parar os avanços desse monstro. E o Dr. Sartain estava ajudando na investigação, entendeu? Porque ele é um aluno do Dr. Loomis, ele veio aqui para tentar entender essa mente doentia do Michael Myers. E foi pra vala, né? Só que, na verdade, esse velho é um baita de um pilantra. Ah, é? Porque ele queria libertar o Michael Myers. Foi ele quem ajudou o Michael Myers a sair do sanatório. Caraca, exatamente. desgraçado. E quando um outro policial vai parar o Michael Myers, o Dr. Sartain age na crocodilagem, mata o policial, pega a máscara do Michael Myers, bota a máscara, meio como querendo assumir os poderes muito doidos dessa figura, só que o que ele consegue é ser morto também, né? E é curioso, porque ele queria saber como que essa figura do Michael Myers, esse cidadão que ficou cagado por 40 anos, se comportaria ao voltar para a sociedade. E ele descobriu isso na prática. Se cagou todo. Fez força. Cagou um toletão, mas não resolveu, né? E foi assassinado. Por um homem todo cagado. Só fala merda. Um Lobisomem Americano em Londres é um filme de terror / comédia lançado em 1981. Um filme que tinha a direção do John Landis e conseguia ali, com um pouco de humor ácido, entregar boas cenas. Excelentes cenas. E na história do filme, dois amigos, Jack e David, estão passeando pela Inglaterra quando são atacados por nada menos do que um lobo-guará. Do que um chupacu de Goianinha estava em Londres, atacou esses dois, só que ele na verdade não era um chupacu, que doente. Era um lobisomem. E ele não só atacou esses dois, como acabou com a vida do Jack e deixou o David muito ferido. Só que aquela história, né? Quando um lobisomem ataca um ser humano e não o mata, acaba passando adiante a maldição de ser um lobisomem. E agora David é um lobisomem. Ele tem visões com um amigo dele, falando sobre algumas coisas, dizendo que ele não pode se aproximar da lua cheia, que a lua cheia tá chegando, que vai dar chabu, mas ele não leva muito a sério. Ele pensa, olha, eu me machuquei, eu estou tendo visões, eu estou vivendo uma grande loucura. Acontece que no dia em que a lua cheia aparece, o David de fato se transforma em um lobisomem. E numa das melhores cenas de efeito prático da história. Me dê! E a partir desse momento, ele, que até então era vítima, sem saber, se transforma no vilão, porque ele começa a matar uma galera. Ele, que é um lobisomem americano em Londres. É, em Londres, né? Meu amigo, quando esse cara aqui é lobisomem, ele não dá férias pra ninguém. Porque tinha uma garota lá que ele tava se apaixonando, uma enfermeira, e ele começa a atormentar a vida dessa enfermeira também. Que nas visões dele sempre vê um amigo dele falando: tira a tua própria vida, meu amigo, porque senão tu vai acabar complicando a vida de outras pessoas. Só que todas as vezes que o David se transforma, chega o dia seguinte e ele não se lembra de nada. Então ele tá fazendo mal e ele nem sabe disso. Nem sabe, né? Suicide. You must take your own life. That's easy for you to say you're... No final do filme, após matar várias pessoas, ele acaba sendo baleado pela polícia e vai morrendo lentamente enquanto forma humana, pensando que ele deveria ter escutado o amigo dele. Porque muitas vezes, o amigo dele, um colega, um sócio, sabe o que tá falando. Meu Deus, não deixa eu ver em paz, mano. Ele fala assim, pague o que você deve. Escuta.
É muito chato, Miguel. É, deu pra entender que tu não entendeu, porque faz tempo, né? Aí, apagou, porra. Cara, 19 mil, hein, Léo? Meu Deus, então que pegou 19 mil, não cara, seja mano. um caloteiro, pague suas contas, especialmente se for nos 20 mil, tá? Deixa um like no vídeo agora mesmo, se inscreve no canal e marca o sininho. Bom, e se você é o tipo de pessoa que fica cobrando as outras, mesmo que elas não tenham feito nada pra você, então você é uma má pessoa. Agora, se você não é assim, se você é uma pessoa de bem, você vai na descrição do vídeo, é muito conferir chato, os links pras nossas redes sociais e também deixa o cara, mano. O PeeWeeCast, que não cobra nada de você. Já pagou, entrega pô. felicidade. Que é isso que amigos deveriam fazer. Eles deveriam entregar sem cobrar. Esse tempo teve a edição 200 do Piuí, né? Sim. Que esse número 2 e 0 me lembra uma coisa. Você lembra a quantidade de vezes que tu foi um babaca hoje? Concordo. Foi um babacão toda hora com isso. É, muito idiota, mano. Enfim, tá aí então, gente, finalizado aí o vídeo aí. O Miguel é... Meu Deus, mano. Quantas vezes ele cobrou o El aqui, hein? Jogou piada pro El, hein? Nossa, mais de 3 vezes, hein? Bem mais. Mas... Felizmente tá pago, né, o Miguel? Felizmente, cara, o cara tá te devendo 20 mil, cara. Meu Deus do céu. Mano, como você tinha 20 mil assim, mano? Vou te emprestar 20 mil, toma aí. Caraca, então você tinha quanto na sua conta? 100 mil reais. Porra. Mano, é muita grana, mano, pra pegar em Pix. Caraca, é muito dinheiro, mano. Você é louco. Enfim, gente, então é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Conta como é que de vocês, tá? A gente se vê na próxima aí. Fiquem na paz. Fui.